Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Hanna Vitória, eu sou discente do campus CPCE, faço agronomia e eu vou apresentar para vocês hoje o trabalho. O nosso trabalho é sobre o hormônio vegetal etileno e o artigo que a gente escolheu tem o tema: o etileno aumenta a tolerância ao estresse por resfriamento em frutos de tomate, parcialmente por meio da regulação sinérgica entre enzimas antioxidantes e a ATP sintase. Os membros do nosso grupo são a Beatriz, eu, Hanna, o Moisés, a Mirelle e a Noemi. E aqui está a página do artigo para vocês poderem ver. Inclusive, na descrição eu vou deixar o DOI do artigo, caso vocês se interessem em ler. O DOI dele em inglês. Bem, vamos começar aqui com a introdução. O tomate, ele é uma cultura de extrema importância econômica. Ele é muito cultivado nas regiões subtropicais. Porém, logo após a colheita, a temperatura atinge o limite de respiração e etileno, fazendo assim com que os frutos colhidos comecem o processo de senescência e deterioração. E esses sintomas, eles geralmente se manifestam como o escurecimento do tomate. Vocês podem ver aqui, né, que o tomate, ele está mais escurecido nessa parte de cima, deixando o fruto com um aspecto muito feio. As depressões cuticulares, né, causam deformidade na estrutura do tomate. O amadurecimento incompleto, onde o fruto não consegue atingir o último estágio do amadurecimento, que é esse onde ele fica mais vermelhinho aqui. E a decomposição precoce, que é onde mesmo o fruto, ele tendo sido colhido recente, ele foi para esse tratamento de frio, né? E aí ele apresentou estresse por frio e ele começou a se decompor, como vocês podem observar aqui. E aí, vendo que o fruto ele estava apresentando muito estresse por frio, né, vários sintomas de estresse por frio, foram desenvolvidas várias vias de aclimatização para que eles não tivessem que lidar com essas temperaturas congelantes. E aí, junto com essas vias, também foram utilizadas técnicas de processamento auxiliares. E aí, nessas técnicas de processos auxiliares, está o tratamento com água quente, a utilização do hormônio vegetal metilgesmonato, né? Que está aqui a estrutura química deles para vocês observarem. Ele é um hormônio vegetal volátil, né? E ele desempenha um papel na defesa contra estresses bióticos e abióticos. O uso de brasinoesteroides, que ele é um hormônio vegetal de esteroides que regula o crescimento dos frutos. Também o ácido gama-aminobutírico, né, que nas plantas ele atua como sinalizador e defesa e ele ajuda no processo, né, das plantas de lidar com estresses abióticos. O etileno, ele é um hormônio vegetal importante que atua em vários processos biológicos, como vocês podem ver aqui, na germinação de sementes, no desenvolvimento de órgãos, produção de flores e frutos, no amadurecimento de frutos e além, né, também das respostas a mudanças ambientais. A reação tripla, ela é uma das primeiras respostas que está ligada à sinalização do etileno. Ela é caracterizada por três coisas. A primeira é a redução da raiz e do hipocótilo, como vocês podem ver aqui na primeira e na segunda imagem. Na primeira imagem está aqui o hipocótilo e na segunda imagem as raízes, né, reduzindo gradativamente. A segunda é o espessamento do hipocólito, onde ele fica mais espesso. A terceira é a protuberância exagerada em forma de gancho no ápice, né? Aí tá aqui o ápice, onde vocês estão vendo a setinha vermelha apontando. Ela aparece uma protuberância exagerada nesse ápice. E aí, né, esses fatores de sinalização, eles ajudaram muito a identificar os constituintes da via de sinalização do etileno. E aí, vamos falar um pouco das vias de sinalização do etileno, né, como vocês estão vendo aqui na imagem. Os primeiros são os aceitadores de etileno, que vai do ETR1 até o ERS2, né? Pode variar entre eles. E o que são eles?
Eles são proteínas que são encontradas nas membranas celulares vegetais, que eles funcionam como aceitadores ou sensores dos hormônios gasosos do etileno. O segundo é a resposta tripla constitutiva 1, o CTR1. Ele atua como regulador negativo central na via de sinalização do etileno, né? A principal função dele é reprimir as respostas de etileno na ausência desse hormônio, do hormônio etileno. E aí o próximo é o insensível ao etileno 2, EIN2. Ele é um regulador positivo central que faz a transdução do sinal hormonal ligado à percepção do etileno, lá no retículo endoplasmático. Ele regula a expressão genética no núcleo. E o próximo é os fatores transcricionais, como EIN3, né? Eles são proteínas que regulam a expressão genética e eles controlam quais genes serão ativados ou desativados em um organismo. As frutas que apresentam um estágio alto de maturação, elas apresentam um dano por frio menor do que frutas verdes maduras. Porém, as frutas com alto estágio de maturação, elas são mais suscetíveis à senescência. As frutas verdes, elas apresentam uma vida útil mais longa do que as frutas pré-amarelas e amarelas. Porém, as frutas verdes, elas apresentam maior susceptibilidade aos danos causados por frio. Com isso, eu passo para o meu colega Moisés. Olá pessoal, me chamo Moisés e vou estar dando continuidade aqui à nossa apresentação. Falando um pouco sobre a metodologia do nosso artigo, para a realização do nosso experimento, foram utilizados frutos de tomate. Esses frutos foram colhidos na fase verde madura, e ali há cerca de 45 dias após a floração, se garantindo que todos estejam no mesmo estado de desenvolvimento. E após a colheita, os frutos passaram por um processo de higienização e foram selecionados para manter, assim, a sua uniformidade. Os frutos foram distribuídos em 5 grupos, cada grupo contendo 450 frutos, com 3 repetições de 90 frutos. Aí também temos os nossos tratamentos. Os tratamentos foram avaliados no estudo, foram num total de 5 tratamentos. Um tratamento a 25 graus, que aí representa a temperatura ambiente. Já o segundo foi na temperatura de 4 graus, assim resultando na temperatura de resfriamento. E além disso, foram aplicados 2 reguladores, o etefão, que na concentração de 0,04, e o 1-MCP, que na concentração foi aplicado 0,5 microlitro por litro. E por fim, tivemos o grupo controle, que nós chamamos de WT, que ele não recebeu nenhum desses tratamentos adicionais. Bem, após a aplicação dos tratamentos, todos os frutos foram armazenados em sacos de polietilenos não selados e sobre condições controladas, de 4 graus e 85 a 90% de umidade relativa. Esse armazenamento ele foi mantido durante ali um ciclo de 28 dias e durante esse período foram feitas coletas em diferentes momentos para acompanhar as alterações ao longo do experimento. Várias variáveis foram analisadas para entender os tratamentos e influenciar a resposta dos frutos. O primeiro foi avaliada a incidência e o índice de dano por frio, que é um dos principais problemas em tomates submetidos a baixas temperaturas, e também foram analisadas indicadores de integridade celular, que mostram o grau de estresse e os danos nas membranas celulares. Outro conjunto de análises envolveu de espécies radiativas de oxigênio, especificamente o peróxido de hidrogênio e os radicais de superóxido, conhecidos como a ROS. E também, além disso, foi medida a atividade das principais enzimas antioxidantes, que ajudaram a reduzir o efeito do estresse oxidativo. O estudo também
podemos falar que o estudo também avaliou o conteúdo de ATP e o funcionamento das enzimas relacionadas ao metabolismo energético. E também tivemos no campo molecular, tivemos algumas análises, então, as análises das expressão gênica e o conteúdo de proteínas, usando o Western blot. E por fim, podemos falar que também foi quantificada a produção do etileno, que é o hormônio vegetal importante no amadurecimento dos frutos, que é o nosso hormônio estudado nesse artigo. Bom, e falando um pouco sobre a nossa análise estatística, o estudo utilizou um delineamento inteiramente casualizado, o que garantiu que os resultados não sejam influenciados pela posição ou organização das amostras. Os nossos dados eles foram obtidos e expressos com média ou menos ao desvio padrão, permitindo observar a variação entre as repetições. E para comparar os tratamentos, foram aplicados diferentes testes estatísticos, como o teste T, a ANOVA, e quando necessário, foi feito o teste Duncan, que ele foi adotado ao nível de significância de 5%, ou seja, o P foi menor de que 0,05. O que isso garante? Ele vai assegurar que as diferenças observadas entre os tratamentos sejam realmente confiáveis. Olá a todos, eu me chamo Beatriz e agora eu vou apresentar os resultados e a discussão do estudo em questão. E o foco desse estudo é entender como que o etileno ele influencia a tolerância ao frio em frutos de tomate. E os tratamentos que foram utilizados foi o ETH, que é o etileno, e o MCP, que funciona como inibidor do etileno. Essa figura ela vai mostrar os efeitos do frio. E no painel A nós podemos ver que temos o CI, que significa no português dano por frio. E nós podemos ver que o dano ele foi muito menor no tratamento com ETH, que é o etileno, e maior no 1-MCP, que bloqueia o etileno. Já no painel B nós vemos que o MDA, que significa malão de aldeído, ele é um indicador de dano de membrana. E quanto menor o MDA, menos a membrana sofreu. Já no painel C nós temos o EL, que no português ele significa fuga de eletrólitos e também está indicando uma ruptura da membrana. Então nós entendemos que em todos os painéis o etileno ele reduziu os danos e o MPC ele aumentou. Aqui nós avaliamos o acúmulo de ROS, que significa espécies reativas de oxigênio, e no frio esses frutos eles produzem mais ROS, especialmente o H2O, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, e o H2-, que é o ânion superóxido. E o tratamento com etileno ele reduziu os dois tipos de ROS, enquanto o MPC só aumentou. Aqui nos painéis D e G, nós vemos que mostram as enzimas de defesa, que é a SOD, o superóxido de dismutase, o POD, peroxidase, a PX, ascorbato, peroxidase, e a CAT, que é a catalase. Então, todas essas enzimas elas ajudam a eliminar a ROS, e os frutos tratados com etileno eles vão apresentar maior atividade antioxidante, enquanto o MPC ele reduz essa defesa. Nessa figura aqui, nós vemos a expressão de dois genes importantes para a tolerância ao frio, que é o gene ICE1 e o gene CBF1. E o tratamento com etileno ele aumentou bastante a expressão desses genes, enquanto o MPC reduziu. Então, isso mostra que o etileno ele ativa a via genética que vai preparar o fruto para resistir ao frio. Aqui avaliamos o ATP, que significa adenosina trifosfato, a principal molécula de energia de uma célula. E o frio ele reduz o ATP, mas aí o etileno vem e consegue manter os valores mais altos. Os outros gráficos eles mostram enzimas associadas à produção de energia, H+ATPase, e que é uma bomba de prótons na membrana.
ICA2+, ATPase, que seria uma bomba de cálcio, e SDH e CCO, né, que estão ali na cadeia respiratória. Então, todas essas enzimas, elas vão funcionar melhor quando o fruto ele recebe o etileno, e no tratamento com um MPC, a atividade enzimática ela vai cair bastante. Essa figura, ela mostra como que os fatores se relacionam. No tratado com etileno, nós vemos que tem uma correlação forte entre a energia e a atividade antioxidante, que vai indicar ali os dois sistemas, indica que os dois sistemas eles estão trabalhando juntos, e já no MPC, essa relação ela vai ser mais fraca. Então, com tudo isso, resumindo, né, basicamente, a gente conclui que o etileno ele protege os frutos contra o frio porque ele reduz os danos nas membranas, ele diminui o acúmulo de ROS, ele aumenta as enzimas antioxidantes, mantém os níveis de ATP e também ele mantém o metabolismo energético funcionando, além de ativar os genes importantes que servem ali para a tolerância ao frio. Então, o etileno ele torna, sim, os frutos mais tolerantes ao resfriamento. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou concluir o artigo. O etileno aumenta a tolerância dos frutos de tomate ao resfriamento, estimula enzimas antioxidantes, reduzindo danos oxidativos, melhora a produção de ATP e fortalece o metabolismo energético, protege as membranas celulares e diminui os efeitos do frio, contribui para a melhor conservação e maior vida útil dos frutos. É importante destacar que esse estudo demonstra de forma muito clara o quanto o etileno é fundamental para aumentar a tolerância dos frutos de tomate ao estresse causado pelo resfriamento. Normalmente, quando o fruto é exposto a temperaturas baixas, ele sofre uma série de danos como desorganização das membranas, acúmulo de espécies reativas de oxigênio, redução na produção de energia. Então, esses efeitos acabam comprometendo a qualidade e a aparência e até mesmo o tempo de prateleira do tomate. No entanto, o artigo mostra que a aplicação do etileno consegue amenizar significativamente esses problemas. Isso acontece porque o etileno atua ao mesmo tempo em dois sistemas essenciais: o sistema antioxidante e o metabolismo energético. Primeiro, ele aumenta de maneira expressiva as atividades das enzimas antioxidantes. Essas enzimas elas são responsáveis por neutralizar os radicais livres, que normalmente se acumulam durante o estresse por frio. Com isso, ocorre uma redução do estresse oxidativo e uma proteção muito maior das membranas celulares, que são as primeiras estruturas a serem danificadas pelo resfriamento. O etileno também favorece o metabolismo de energia do fruto. Ele melhora a atividade das ATP sintases e de outras enzimas relacionadas à respiração, garante níveis mais altos de ATP. Como o ATP é essencial para manter a estabilidade metabólica, essa ação evita que o frio comprometa processos vitais dentro da célula. Assim, o estudo reforça que o etileno não deve ser visto apenas como hormônio ligado ao amadurecimento, mas também como uma ferramenta muito importante para estratégias de manejo pós-colheita. Ele pode ajudar a reduzir perdas, melhorar a conservação e garantir que os frutos cheguem ao consumidor com mais qualidade. Em resumo, o etileno se mostra um aliado valioso na proteção dos frutos de tomate contra o estresse por resfriamento, atuando de forma
integrada e eficiente para preservar a integridade celular e prolongar a vida útil dos frutos. Nas considerações finais, a gente vai voltar um pouco nos principais pontos que foram abordados na nossa apresentação. E um deles é o etileno, além dele atuar no amadurecimento, ele também funciona como regulador essencial na tolerância ao frio em tomates. Mas como que ele atua? Bom, quando o fruto é exposto a baixas temperaturas, o etileno participa diretamente das respostas fisiológicas e ajudam a reduzir os danos causados pelo resfriamento. Em segundo ponto, vamos ter o tratamento ETH. O que é o tratamento ETH? Bom, são basicamente produtos químicos que atuam na liberação do etileno, reduz danos por resfriamento também, e estimula as enzimas antioxidantes, como a SOD. A SOD são superóxidos desmutase, que são enzimas antioxidantes que removem o radical O2 negativo, que é um dos principais ROS, que são espécies reativas de oxigênio, que são formados no frio. E a POD é a peroxidase, que ajuda a converter peróxidos tóxicos, e a COT, que é aquela enzima que transforma o H2O2, que é peróxido de hidrogênio, em H2O, que é água, ou O, que é oxigênio. E a APX, que é ascorbato peroxidase, que também é outra enzima que remove o H2O2 na vitamina C, que é o ascorbato, e atua como cofator. As enzimas são responsáveis por eliminar as espécies reativas de oxigênio que se acumulam sobre o frio, evitando danos oxidativos e protegendo também a membrana e reduzindo sintomas como manchas, depressões na casca também. O etileno ele mantém o estado energético do fruto, elevando a ATP e a atividade de H mais ATPase, de CA2 ATPase e que é a CDH, é succinado deshidrogenase, que é uma enzima do ciclo de Krebs da respiração celular, que ela gera energia normal, geralmente. A CCO, que é citocromo com oxidase, que é a última enzima da cadeia respiratória, ela transforma elétrons em água e atua também na formação da ATP. As enzimas atuam diretamente na produção e no uso de energia, garantindo que o metabolismo continue funcionando mesmo em condições de frio. No quarto ponto, a ETH ela ativa genes de aclimatação ao frio, como a SICE1 e a SICBF1, fortalecendo a resposta fisiológica ao estresse térmico. E além de efeitos fisiológicos, o etileno ele também influenciou os genes específicos relacionados à tolerância com frio. E a SICE1 ela é basicamente um tipo de gene regulador que inicia a resposta de aclimatação ao frio e atua ativando os genes de defesa. A S1CBF1 é um gene especializado via CDF, que é a via clássica de tolerância ao frio, e esses genes eles são responsáveis por iniciar mecanismos de proteção celular. No quinto ponto, a tolerância ao frio resulta de ações sinérgicas entre antioxidantes, metabolismo energético e assimilação do etileno. Em todos esses resultados, percebemos que a tolerância ao resfriamento não depende de nenhum desses outros mecanismos. Ela atua em uma ação conjunta entre antioxidantes específicos, energia celular preservada e ativação de vias genéticas de proteção. O etileno funciona como um ponto de conexão entre sistemas, buscando uma resposta coordenada. E por fim, o etileno exógeno é uma estratégia pós-colheita promissora para reduzir perdas e preservar a qualidade de frutas sensíveis ao frio. O estudo reforça que aplicar o etileno de forma controlada pode ser uma boa estratégia de pós-colheita, tanto para gerar mais lucro, como ajudar também em perdas, minimizar danos pelo frio e também a manter a qualidade dos tomates durante o armazenamento. Isso tem grande importância prática para a cadeia produtiva, no caso, e para o manejo de frutos tropicais.
Bom, pessoal, aqui tá as nossas referências. O primeiro é o artigo que a gente usou para poder fazer esse trabalho, que a gente falou lá no começo. O segundo e o terceiro são 2 artigos de revisão. O primeiro artigo de revisão, ele é da revista Science Direct, e o segundo artigo de revisão, ele é da revista Frontiers. Foi isso, muito obrigada pela atenção, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se for dúvida de algum minuto específico ou fala específica, comenta o minuto no comentário para poder ficar mais fácil de achar. Na descrição tá, como eu disse no começo do vídeo, o link do artigo que a gente utilizou no trabalho, viu? Muito obrigada, viu?